Buongiorno, pessoal! Hoje é um dia muito importante aqui, porque estou indo na Comune de Siracusa, aqui na Itália, que é a prefeitura, né? As comunes são as prefeituras aí do Brasil. E eu tô indo na Comune para registrar o meu aluguel, a minha residência. Então, acompanhem esse vídeo para saber como funciona tudo isso. Buongiorno, pessoal! Hoje é um dia muito importante. Bom, primeiro passo é para você ir na Comune. Eu tô indo a pé porque aqui Siracusa é bem... as coisas são muito próximas, é uma cidade relativamente pequena, grande assim, média, né? Eu tô levando comigo alguns documentos, que são documentos que eu já pesquisei, que eles pedem, que são importantes. Então eu vou listar para vocês aqui, anotem, peguem um papel e uma caneta, que eu vou listar para vocês aqui os documentos necessários para você registrar a sua residência na Itália. Opa, pera lá que eu esqueci de comentar uma coisa que é realmente importante, tá? Para você registrar a sua residência aqui na Itália, não basta só você alugar um apartamento, não basta só você ter um contrato de locação. Eu cometi esse erro de achar que só tendo um contrato já funcionava, já levaria lá o contrato e tudo bem, eles registram. Não. O que acontece? Você tem que solicitar para o dono do apartamento, da casa que você está alugando, você tem que solicitar que ele, o proprietário, registre esse aluguel. Então ele vai registrar o aluguel para você, então não basta só o contrato. Então você precisa do contrato assinado, né, por você, pelo proprietário, e você também precisa de um papel que é o registro do aluguel, que eu tô mostrando aqui nesse vídeo para vocês como é, para vocês entenderem como que é esse registro. Nesse registro vai constar o seu Codice Fiscale, que é o seu código fiscal aqui da Itália. Então vai constar o seu Codice Fiscale, não tem o seu nome aqui, é engraçado que eu reparei, eles te reconhecem muito mais pelo código fiscal, que é como se fosse um CPF, do que pelo nome. Então nesse registro tá lá o meu código fiscal, o código fiscal da proprietária, registrado tudo bonitinho, quanto tempo é o contrato, quanto eu vou pagar por ano e tudo mais. Então essa é uma etapa importantíssima, tá? Não ache que só indo com o contrato assinado tá tudo bem, não. Você tem que levar esse registro da proprietária, do proprietário do aluguel, do lugar que você está alugando, tá? Então, você assina o contrato, depois de assinado, você fala com o proprietário, com o corretor de imóveis, né, que você alugou, fala, olha, eu preciso que o proprietário registre para mim, para eu ir lá fazer a minha residência, né, na Comune. Então, ele sabe como funciona, não precisa nem explicar. Eles vão lá e registram e depois eles te enviam esse papel do registro. Outro ponto muito importante, que é, não adianta ter um contrato temporário. Aqui eles são divididos assim. Contrato temporário, que são contratos de até 1 ano. Eu super cometi esse erro também, porque eu tô alugando aqui por 9 meses, né? Então são 9 meses. Quando ela me mandou o contrato, fui analisar e estava escrito contrato temporário. E aí não daria certo. Então mesmo alugando, porque às vezes a gente chega aqui e fala, vou alugar só um tempinho, registro lá que eu tô morando aqui, tá ótimo. Não, não adianta você alugar por um tempinho curto, de até 1 ano, porque o contrato vai ser temporário, contrato transitório. Eles encaram que 1 ano é muito pouco, que você tá aqui só a passeio. Então, o que eu fiz, tá? Eu conversei com a corretora, expliquei a minha situação, falei que eu precisava de um contrato de residência mesmo, que não podia ser contrato transitório, porque eu estou grávida, aqui, vamos ver? Nem parece. Eu tô grávida, então eu preciso do sistema de saúde deles aqui.
eu vou ter a minha filha aqui em Siracusa. Então, eu preciso registrar minha residência para eu ter acesso à saúde, para eu ter acesso a conseguir fazer a carteirinha de saúde, para eu ter acesso aos benefícios. Então, sem isso não adianta, mesmo sendo italiana, se eu não tenho a carteirinha de saúde, não tenho uma carteira de identidade, eles vão considerar só uma pessoa que tem a cidadania, mas nada além, só vão me atender em emergência. Então, eu preciso realmente ter um contrato que não seja só transitório. E aí elas alteraram o contrato, então agora eu tô com um contrato de 6 anos. Existem aqui contratos de menores, né, de 4 anos, etc, 3 anos. Mas ela colocou um contrato de 6 anos, com possibilidade de estender para mais 2. Então, eles toparam fazer assim. Então, o meu contrato não é mais temporário, é um contrato... Nossa, gente, cansa o braço, viu? Ai. Socorro, peraí que eu vou trocar de mão. Ai, meu Deus. Onde estava? Então, para ter esse contrato, o meu contrato não é mais temporário, é um contrato de aluguel mesmo, que aqui eu mostro para vocês também o nome dele certinho, qual é o nome desse contrato. E aí, tendo isso, então, você consegue registrar sua residência, tá? Então, esses são pontos importantes antes de qualquer coisa. Então, você precisa analisar qual é o tipo de contrato e você precisa fazer com que o proprietário registre esse contrato primeiro. Agora sim, depois de explicar coisas importantes, né, porque é a primeira etapa para você começar, vamos aos documentos. O que você precisa levar até a Comune para registrar a sua residência? Passo 1, levar o seu registro do contrato de aluguel e o contrato de aluguel. Então leva os dois e sempre, mais uma coisa importante, cópia, sempre cópia, tá? Então tenha o original e tenha a fotocópia com você. Além do contrato e do registro do contrato, você vai levar o seu documento italiano. Então, o que você tem aí? Ah, eu tenho um passaporte italiano? Leva e leva a cópia. Ah, eu tenho também o Códice Fiscale. Sem Códice Fiscale, não adianta. Então, você tem que ter aquele papelzinho que tá dizendo Códice Fiscale, tem até uma barra, né? Um código de barra. Esse é, como eu te disse, um CPF deles aqui. Então, é super importante. Então, Códice Fiscale, aluguel, registro do aluguel, passaporte ou uma carteira de identidade italiana, que é a carta de identità. Se você já tem ela, você já está 10 mil anos luz na frente de qualquer um. Se você não tem, então primeiro você vai ter que registrar o seu contrato, a sua residência, para depois você tirar essa carta de identità, que é o meu caso. Eu não tenho a carta de identidade. Então, o que eu tô levando? Tô levando o contrato de aluguel, o registro, o meu Códice Fiscale e o meu passaporte foi roubado. O meu passaporte italiano. Então, eu não tenho nem passaporte, nem a carta de identidade. Então, o que eu tô levando? A minha certidão de nascimento italiana, né? Que quando eu fiz a cidadania, eles traduzem e emitem uma certidão italiana para você. Além disso, eu também estou levando o comprovante que eu fiz a minha cidadania em 2018. Que mais? Só. Como eu fui roubada, eu estou levando uma cópia do passaporte italiano roubado e o boletim de ocorrência. Então, essa questão do roubo atrapalhou minha vida. Mas vai facilitar a vida de vocês, porque aí eu tenho mais uma coisa para falar como é que a gente resolve aqui, né? Então, eu tô sendo cobaia, uma cobaia ruim para mim, bom para vocês. Mas vamos lá, então, tô chegando na Comune, vocês viram que são poucos documentos, não precisa de muita coisa, não tem que pagar para fazer esse registro, ele é gratuito, e você chega na Comune e eles te atendem sem agendamento, ou você tem a opção de fazer um agendamento prévio online. Mas eu não consegui fazer esse agendamento, tá? Por quê? Porque eu fui roubada. Então, eu não tenho um documento para escrever ali na hora do registro, né, da minha cidadania, não tenho passaporte, eu não tenho a carta de identidade,
para escrever ali, mas não tem problema. Não se assuste, eu estava assustada, falando, meu Deus, não vou conseguir, porque eu não consigo fazer o apontamento, né, a reserva, e me ferrei. Então, não, vamos lá, eu tô indo na Comune, eles também atendem por senha, para quem não tem esse agendamento, então chegue cedo. Agora vamos comentar sobre a Itália, né? Aqui tem uma grande questão que muitos horários eles não atendem, muitos dias eles estão fechados, feriados eles não abrem, então não é como no Brasil, que você tem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não. A Comune aqui, a prefeitura, fica aberta para atendimento do público. Aqui em Siracusa, né? Não sei em outras regiões, isso muda de acordo com cada comune. Mas a Comune aqui de Siracusa fica aberta de segunda e quarta, somente 2 dias, das 8h30 da manhã às 11 ou 11h30. Ou seja, só na parte da manhã, só 2 dias da semana. Então já separa tudo que você tem para separar para tentar resolver seu caso nesses 2 dias. Aqui, ó, os horários da Comune. Segunda e quarta, das 9 às 11. Segunda e sexta, das 9 ao meio-dia. Isso é sobre Estado Civil. Isso é onde eu preciso ir, Anágrafo. Então é isso, galera. É só vir aqui. Essa é a Comune. Pessoal, mais uma história triste. Vamos lá. Hoje é dia 10 de dezembro de 2025. É a primeira vez que eu venho aqui na Comune para registrar o meu aluguel, o contrato e ter a minha residência aqui na Itália. E o que acontece aqui na Itália? Não sei se vocês já ouviram falar, mas os italianos, eles têm um certo jeito de ir empurrando um pouquinho para o outro. Então você vai em uma prefeitura, ele fala que não é lá, que é em outro lugar. Aí você vai nesse outro lugar, ele fala que é em outra pessoa. Aí essa outra pessoa fala que você precisa de um outro documento. Então, o que acontece? Aqui você tem que ter certa paciência e insistência. Tem que insistir, tem que explicar, tem que já chegar falando, ó, aqui tá os documentos, eu quero isso, vai ser assim, assim e assado. Porque se você chega perguntando muito ou questionando muito, eles já têm margem para dizer que falta alguma coisa ou que alguma coisa está errada. No meu caso, dessa vez eu fui realmente mais inocente, fui mais tranquila, conversando, achando que não tinha nada de errado, porque, como eu disse, para você registrar a sua residência são poucos documentos, né? Então você precisa do seu Códice Fiscale, você precisa do contrato de aluguel, e você precisa dele registrado, e um documento. E qual está sendo o meu problema aqui? Eu fui roubada em Barcelona, levaram a minha mochila há 1 ano atrás, e na mochila estava o meu passaporte italiano. Eu nunca consegui refazer ele, porque eu não voltei para o Brasil para refazer. Em outros consulados italianos, eles não te atendem por causa do AIRE. Então foi uma confusão, eu não consegui refazer o meu passaporte italiano. Então eu não tenho um documento italiano, eu não tenho um passaporte e não tenho uma carta de identidade. Bom, o que está acontecendo? Como eu fiz a cidadania em 2018 aqui na Itália, em um processo que é um processo diferente, não é um processo que eu fico em casa e o processo vai correndo, e não é um processo pelo consulado. O processo que eu fiz em 2018 é um processo mais rápido, mais caro, que você vai até a Itália, fica um período na Itália e sai de lá já com a cidadania. Então, eu me registrei nessa cidade lá no sul, em Reggio Calabria. Eu me registrei como cidadã italiana lá, então eles registram a minha residência lá. E o que está acontecendo? Mesmo depois de eu fiz a cidadania, registraram a minha residência lá em Reggio Calabria, e aí depois eu troquei o meu AIRE para São Paulo, Brasil. Então, até então, ao meu ver, eu estava cadastrada em São Paulo, Brasil. Chegando aqui na Comune agora, ela falou que o meu AIRE
do Brasil tá lá em São Paulo, mas que o meu AIRI italiano, que eu nem sabia que isso existia, que o meu registro italiano está em Reggio Calabria. Então que ela vai ter que verificar o que a gente vai fazer para transferir de Reggio Calabria para cá. E como eu não tenho um documento, vai dificultar um pouco as coisas. E a moça responsável que cuida do AIRI faltou. Hoje, assim, como vocês podem ver, eles só abrem 2 dias, em certo horário, tal. No dia que abre, a moça responsável não estava. Então, agora a gente vai esperar. Ela pegou o meu e-mail, falou que vai me mandar um e-mail com tudo que eu preciso, com tudo que falta. Vamos ver quando ela vai mandar esse e-mail, não sei. E por eu estar grávida, eu informei para ela, olha, eu tenho urgência. Por quê? Sem uma residência, eu não posso fazer a minha carta de identidade. E sem uma carta de identidade e um documento, eu não consigo fazer a minha carteirinha de saúde, que se chama têssera sanitária. Então, uma coisa leva a outra. E então agora eu tô um pouco presa nisso. Então, compartilhando aqui com vocês todas as etapas. Eu vou esperar o e-mail, eu tenho também o nome e o telefone da moça responsável, vou tentar ligar, entrar em contato, vamos ver como vai ser isso, se ela vai me atender, se ela vai achar ruim. Eu volto aqui na semana que vem, porque são só 2 dias, então eu volto na próxima segunda para tentar de novo, conversar com ela de novo, insistir. Então, como eu disse, é insistência, é tentar, é falar, conversar, até eles entenderem. Principalmente por conta da gravidez, então, que eu preciso da carteirinha de saúde. Então, eu tô insistindo muito, porque eu preciso ter atendimento no hospital, né? Um pré-natal, fazer um acompanhamento que não é emergencial, mas eu preciso fazer. Então, eu tô levando em consideração que é urgente para eles. Então, eu tô falando, por favor, eu preciso disso, me ajuda, quais documentos faltam, o que a gente precisa, só preciso fazer. E tem um outro problema, que eu também não falo italiano. Eu não sei falar italiano fluente nem nada. Eu consigo entender um pouco, consigo falar um pouco, mas nada avançado. Então isso dificulta um pouco também. Então é isso. Vamos lá. Eu precisava vir aqui agora, nesse minuto, porque eu realmente não tô acreditando. Meu Jesus Cristo, calma. Acabei de receber um e-mail da Comune, aqui de Siracusa. Hoje é dia 12. Eu fui na Comune no dia 10. Hoje é dia 12. Sério, pra vocês verem que não é mentira. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se aparece no celular. Dia 12. Peraí, que eu faço questão. Faço questão de mostrar isso. Ó, vamos ver se aparece. Dia 12 de dezembro, sexta-feira, quase 2 da tarde, eu recebi um e-mail. Vou abrir para vocês. Aqui, ó. Sobre a minha residência. Gente, para tudo, peraí. Recebi esse e-mail da Comune dizendo que a minha residência tá registrada. 2 dias, em 2 dias, sendo que eu cheguei lá e ela tava, a senhora lá tava, né, parecia que tava botando muito problema em muitas coisas. Ai, você não tem isso, ou você não tem aquilo, ou vou verificar, vamos ver. Eu até perguntei, eu falei assim, poxa, mas não vai sair agora minha residência, vai demorar, eu preciso ir, preciso usar o hospital, eu preciso ter uma carteira de identidade. Gente, 2 dias. Eu vou ler. Para vocês terem certeza do que eu tô falando. Segue em anexo o comprovante de alteração de residência com vigência a partir de 10 de dezembro de 2025. Cordialmente, o ofício de registro Anágrafe. Eu tô chocada e eu precisava compartilhar isso aqui com vocês nesse vídeo. Eu não esperava que fosse tão rápido. Realmente ter escolhido Siracusa foi um benefício muito grande, porque em 2 dias eu consegui a minha residência. Foi muito rápido. Quando a gente escolheu vir para Siracusa, a gente leu que aqui os trâmites eram mais rápidos mesmo do que Palermo, Catânia, que é uma cidade maior, ou Roma, que é 10 vezes maior. E a gente pesquisou no ChatGPT quanto tempo geralmente demorava. E ele falou de 3 a 5 dias para sair uma residência, né? Isso era mais rápido. Em Palermo, geralmente 1 mês, 2, 3 meses. Roma, nem se fale, nem pesquisei.
Eles são confusos, complicados aqui de vez em quando, mas é isso, se você vai com os documentos certos, se você fala exatamente o que você quer, o que você precisa, se você já tem todas essas informações, acabou, dá certo. Resolvi gravar, tô tocando o interfone. Ixi, Maria, parou. Ai, meu Deus, peraí. Pronto? Un attimo, grazie. Eu tô gravando. Eu pareço uma tonta, mas todo interfone que toca eu tô gravando. Porque eu sei que minha carteirinha vai chegar de identidade, eu tenho que confirmar residência, tudo tá acontecendo. Então eu tô gravando pra vocês. Enfim, alguém falou, Bruna Salerno, tô descendo pra ver. Eu já conto pra vocês. Vou levar minha pastinha, pera. Ai, cadê minha pastinha? Pastinha de documentos, galera. Sempre, sempre, tá? Eu tenho uma pastinha com todos os documentos. Por quê? Ah, quero código fiscal, tá aqui. Quero não sei o que, tá aqui. Quem será? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vou deixar a câmera aqui, né? Porque eu vou descer com câmera, não sei quem é. E eu já conto pra vocês, tá? Gente, desci com a minha pasta todinha e realmente era uma policial mulher e foi super rápido. Ela até pediu desculpa porque é bem cedinho aqui, 8 da manhã. E ela falou, oi, só quero confirmar que você é a Bruna, confirmação da residência. E pronto, aí ela me pediu um documento só para mostrar que era eu. Eu mostrei minha carteirinha mostrei meu passaporte do Brasil até. E aí ela falou, tá bom, obrigada, só isso. E foi embora. Ainda pediu desculpa, não, só pra confirmar mesmo. Então, a policial passou aqui. Passou. Ai, meu Deus. Porque eu achei que ela não ia passar, eu fiquei até nervosa. Ela interfonou aqui em casa, 8 da manhã. 8 da manhã, sério. Bom, pelo menos é um horário que com certeza você tá em casa, né? Dormindo, sei lá. Ela passou aqui, pediu só pra confirmar, confirmou, então tá tudo certo. Coisa de 1 minuto, ela me viu minha identidade e tá tudo confirmado. Então, realmente eles passam. Eu achei que ela não ia passar, achei que não ia passar ninguém aqui pra confirmar, mas a policial passou e agora então tá finalizado. Minha residência então agora está confirmada, porque o último passo da residência é quando a policial vem pra confirmar que você mora mesmo na casa. Então, eu imaginei que não viesse, mas ela veio, eu tava aqui. E, parece que se eu não tivesse, eles têm três tentativas. Então, se eu não tivesse, ela ia voltar outro dia, ia tentar passar outro dia. Ui, fiquei até nervosa. Ela ia tentar passar outro dia, e aí, de novo, se eu não tivesse de novo, 3 tentativas. Depois disso, cancela. Tipo assim, ela não mora lá. Então, fiquem bem atentos. Se você estiver registrando sua residência, tenta ficar mais um períodozinho assim em casa. Não sei quando que foi que eu registrei, que ela veio assim, coisa de menos de uma semana ela já passou aqui. Então, eles têm até 45 dias para passar na sua casa. Então, nesse período, é bom que você fique atento, sempre mantenha alguém na sua casa, porque realmente tem essa confirmação. E se a polícia passa e não confirma que você mora lá, eles podem cancelar o seu registro. Acabamos com essa batalha de registrar a residência na Itália, que é um dos pontos principais aqui, se você quer tirar a documentação para qualquer coisa, seu passaporte, carteira de identidade, qualquer coisa, você precisa ter a residência registrada. Então, esse é um passo muito importante, é um dos primeiros passos. Inclusive, para mim que tô grávida e preciso pegar a minha têssera sanitária. Sem uma moradia, eu não pego essa têssera. Então, é muito importante, tá? Esse passo é muito, muito importante. Então, quando a policial for passar na sua casa, fique atento, veja o interfone, não sai muito, porque eles passam mesmo. E aí, depois disso, você tá livre. Que esse vídeo possa ajudar vocês a fazer a sua residência, os documentos necessários,
como funciona, o que você precisa. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal para você ver mais sobre esses documentos, essas burocracias. Esse é só o primeiro dos vídeos que eu tô fazendo para vocês sobre a documentação. Então eu vou mostrar como tira um passaporte aqui, como faz a carteirinha de identidade, como lidar com a cidadania italiana também, que é outra área que a gente lida, e contar mais do dia a dia, os custos da Itália. Então já segue o nosso canal, se inscreve, manda para as pessoas que você sabe que querem saber da Itália, ou alguém que você sabe que quer morar lá, alguém que tem cidadania, manda e fala assim, ó, a Bruna tá explicando tudo ali nesse canal. Então fica mais fácil para você, porque quando eu vim para cá, eu não encontrei com muita facilidade um vídeo que mostrasse mesmo qual o documento, onde eu tenho que ir, como funciona. Então esse vídeo agora, espero que você saia desse vídeo com tudo anotado, sabendo tudo que você tem que fazer para quando você chegar aqui já ter um passo a menos para você. Tá bom? Então, muito obrigada por assistirem e até a próxima!